tipo de PC que você precisa ter para conseguir jogar competitivamente sem dor de cabeça agora em 2020. Tipo, ter a sensação de abrir o Steam, a Epic ou o Battle.net e ver um PUBG, um COD Warzone, um CSGO, um Overwatch e agora o Valorant e saber que você consegue rodar qualquer um deles com mais de 144 FPS fácil. Afinal, qual config é essa onde você não vai ter comprometimento se quiser tentar subir nas ranqueadas e, quem sabe, né, sei lá, tentar a vez como pro player? Então, a gente se juntou com a Gigabyte e a Nvidia GeForce para tentar responder isso para vocês. Bora lá? Primeiro, vamos definir o que é uma configuração para competitivo. Eu sei que tem gente que já joga com um ping lá no alto, que não liga se a resolução parece de 10 anos atrás e que dá aquele jeitinho para conseguir uns FPS extras. Mas se você quer mostrar a sua habilidade, aproveitar que tá em casa e até começar a streamar, se esforçar para transformar isso numa profissão, você não vai querer o seu PC te atrapalhando. Então jogar acima de 144 FPS, frames por segundo, e aqui eu tô falando tanto de taxa de atualização como de entrega de quadros, vai te colocar no mesmo nível dos profissionais e é quase como jogar outro jogo e eu vou te explicar o porquê. No geral, tudo tem relação com a velocidade que a informação chega para você, sua resposta e, claro, o tempo que os equipamentos precisam para enviar esse sinal de volta e interpretar. É uma via de mão dupla. Um dos pontos que você pode melhorar e que dá uma diferença no tempo de resposta e visual de qualquer jogo é aumentar os hertz que você tem, ou seja, a taxa de atualização da imagem. Ter um monitor de 120 ou 144 Hz já é um salto bem legal na fluidez dos movimentos, mas tem que ficar de olho, pois já existe muito campeonato por aí utilizando 240 Hz nos seus monitores. Com essa taxa maior, você vai enxergar melhor e mais rápido o que está acontecendo, e isso te dá um tempo de reação menor, te colocando em uma vantagem competitiva. Mas a taxa de atualização é o que você está efetivamente vendo. Para ela funcionar corretamente, além de um monitor com essa capacidade, você também vai precisar de um PC que aguente empurrar no mínimo o mesmo número de quadros. Mas se ele te der mais FPS, é ainda melhor. Ter um PC produzindo um alto número de quadros por segundo influencia outra coisa muito importante para a galera lá das patentes mais altas do ranking, que é o tempo de resposta do jogo. Em resumo, são aqueles milissegundos que acontecem entre você clicar o botão do mouse e o jogo registrar uma ação. Existe o que efetivamente acontece e é processado e o que você está vendo acontecer, que é o enviado para o monitor. Sabe aquela vez que você tem certeza que acertou o oponente, mas errou no final? Talvez se o jogo estivesse a 300 quadros por segundo, você teria acertado. Talvez ele ainda estivesse ali. Na hora que você atirou, você viu ele ali, mas ele já estava mais pra frente. Para resumir então, uma boa placa de vídeo junto com um bom setup é necessário para você ter certeza que está jogando sem nenhuma desvantagem, pois tudo que está acontecendo na tela é o mais próximo possível do esperado. Por isso mesmo, vamos focar no que os campeonatos nacionais e internacionais estão utilizando, que é o setup com um monitor de 144 Hz junto de máquinas capazes, de novo, de alcançar esses valores. E para isso a gente montou um setup à altura, começando pela GeForce RTX 2060 Super da Gigabyte, que é a principal peça responsável para chegarmos nesses números de FPS com uma grande melhoria gráfica. A série 20 RTX tem como diferencial a tecnologia Ray Tracing, que é ótima para jogos single player de campanha, permitindo que luzes, sombras, reflexos e refrações sejam renderizadas em tempo real. É muito bonito, assim, é realmente bem legal, é muito mais real e é o próximo passo para evolução dos games. Nessa placa nós também temos o NVENC, que é um encoder da Nvidia para streamar no OBS sem perder performance. Isso deixa o setup mais completo, mas o que a gente precisa mesmo nesse vídeo aqui é usar todo o poder dessa placa para rodar todos os títulos lisinhos. E para acompanhá-la a gente optou por um Intel i5 9600KF. Junto disso aproveitamos 32 GB de RAM para não passar nem perto de gargalar, que é quando uma das peças do seu PC é muito mais potente que a outra e a mais simples limita o sistema. De qualquer forma, é esperado que com 16 GB de RAM você já estará bem servido, a gente só não quis correr o risco de dar algum gargalo. Colocamos também uma fonte de 650 watts para suprir tudo isso de forma bem eficiente com o selo Gold e pronto, tá? Topperson! Posso falar Topperson ou é muito cafona? Topzera. Topzera. Não, Topzera é tipo André, eu sou Topperson. Então beleza, é hora de botar ele à prova, bora! No CSGO, os gráficos não são nada pesados, mas por ser um jogo de FPS, é ainda mais importante manter qualquer tipo de lag o mais baixo possível, tanto
tanto os físicos quanto os da máquina. Por isso ele e todos os jogos que comentarmos a partir de agora estarão configurados de uma forma que maximize os quadros por segundo, seguindo novamente o que os jogadores profissionais costumam fazer. E os resultados foram ótimos. Numa partida na Dust 2 ficamos numa média entre 350 e 330 quadros por segundo, com algumas quedas para perto de 270 quadros em momentos mais agitados. Em outros mapas mais pesados a média diminuiu um pouco, mas dificilmente ficava constantemente abaixo dos 300. Você não vai nem sentir tanta diferença com monitores de 144 ou 240, vai funcionar perfeito nesses dois. A gente tentou se manter no Full HD 16:9, só que de novo, é bem normal algumas pessoas, inclusive profissionais com as suas super máquinas, jogarem em HD com proporção 4:3. Esse é um assunto que no CSGO especialmente divide a comunidade, mas no geral com a 2060 Super você vai ter bastante folga para escolher qualquer um dos dois estilos e claro, ainda streamar. O próximo teste é na última febre dos Battle Royale, o Call of Duty Warzone. Esse é basicamente um dos competitivos mais pesados que a gente tem atualmente. Em sua configuração média nós conseguimos bons resultados, com 160 frames estáveis. Se você tentar mexer um pouco com o nível dos gráficos, vai perceber que ele não é muito elástico, com menos de 200 frames na resolução baixa e 120 na resolução máxima. Fortnite é o próximo da lista, exigindo um pouco menos do PC do que o próprio Warzone. A média começou em 280 quadros, mas na medida que a área segura foi ficando menor, os quadros também foram caindo um pouco e fecharam numa média de 150, o que eu acho aceitável, considerando que geralmente são praticamente 40 jogadores se matando e construindo de forma frenética numa área minúscula. Isso tudo na configuração média, mas se você não quiser ter quedas nem no final do jogo, dá para diminuir um pouco a qualidade e ficar de forma estável acima dos 240 quadros por segundo. No modo solo, os valores máximos e mínimos ficaram entre 290 e 251 quadros, já que dificilmente rola uma situação onde muitas pessoas estão próximas ao mesmo tempo. No geral, mesmo no competitivo em equipe, dá para bater os 240 com configurações no low e ficar acima dos 144 com folga no high e no ultra. Então é válido sim considerar que você vai ficar acima dos 240 na maior parte do tempo, se estiver jogando com seus amigos no competitivo. Então tá super ótimo de jogar Fortnite com essa build aqui. O Teteu passou até mais tempo nesse jogo e a fluidez extra, segundo ele, ajudou a melhorar bastante a construção defensiva e até mirar em todas as direções, já que esse é um dos poucos jogos do ramo em que você realmente precisa utilizar a terceira dimensão. Você geralmente está num campo aberto ou em uma situação que precisa ficar atenta ou atento para todos os lados, inclusive acima da sua cabeça. E a gente não pode esquecer de falar dos jogos mais nichados. O Rainbow Six Siege, é até difícil falar o nome dele, alcança mais de 270 quadros até mesmo no alto, em lugares mais tranquilos. Mas depois de diminuir a qualidade das sombras e outras coisas que não impactam tanto assim na qualidade, ele alcançou uma média de 230 quadros até em zonas externas e em momentos de mais ação. Tá aprovado para 144 e com uma boa folga. No caso do Overwatch, eu nem precisei mexer muito nas configurações para passar também dos 280 quadros por segundo, chegando nos 300 sempre que a situação está mais calma, até porque ele é um pouco mais antigo e tem os gráficos parecidos com o Fortnite, focando em acessibilidade e com gráficos mais puxados pro cartoon e não pro realista. O que não é o caso do PUBG, que por parecer mais real, não tão fantasioso como o Fortnite e também não tão otimizado como os outros jogos, é mais pesado. Por esse motivo, ele fica geralmente acima dos 180 quadros por segundo ao diminuirmos um pouco a resolução, mas tem alguns pequenos engasgos perto de 130, que são pequenos. Finalmente vamos para o Valorant, a sensação do momento. Eu confesso que eu entrei achando que eu ia morrer bastante, e eu morri, mas também matei. Pode ser sorte de principiante ou o fato de que a maioria das pessoas também está começando. Porém, eu tinha experimentado ele um pouco lá no monitor de 60 Hz antes, e quando eu subi para o 144, olha, eu senti uma bela diferença. Os números são bem parecidos com os do Fortnite, então essa máquina conseguiu bater uns 280 quadros por segundo em alguns momentos, ficando na casa dos 250 quadros na média e com as configurações também no médio, desligando algumas opções menos relevantes para quem quer o máximo de performance. No geral, o computador se mostrou potente o suficiente para minimizar ao máximo todos os delays e ainda sobrou uma gordurinha legal se você quiser fazer o streaming do Valorant. Nos nossos testes, nessa situação, a queda não chegou a ser de 20 quadros, o que para quem tá começando, tá bom demais.
Bem, eu acho que deu pra ver que dentro de uma lista bem homogênea de jogos competitivos que exigem bastante, uma NVIDIA GeForce RTX 2060 Super da Gigabyte é capaz de se manter acima dos 144 FPS. Um monitor de 144 Hz, que é o que mais faz sentido e em questão de preço, terá todos os jogos rodando acima da sua taxa de atualização por aqui. Gente, essa é uma build safe para quem quiser virar pro, quem quiser jogar sem se preocupar com nada e, claro, ainda fazer streaming. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo feito em parceria com a Gigabyte e com a NVIDIA GeForce. E se você quer ver mais vídeos de computador, de guia de compra ou de tecnologia, é só se inscrever por aqui para receber os próximos vídeos. E não se esquece também do like e dos comentários, que eu quero saber o que vocês estão pensando. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!